Olá, eu sou Gabriele Rosa, sou jornalista e vou entrevistar o professor Ronaldo Lemos, que é conselheiro do Meta e professor, pesquisador e criador, um dos criadores do Marco Civil da Internet. Obrigado, Gabi. Tem uma pergunta para você que está aqui nesse evento, participando de um evento super grande, né, com o objetivo de falar sobre tecnologia, líderes globais, e com um recorte de raça, né, muito importante. A gente estava aqui comentando que a gente escutando, nós como pessoas negras brasileiras, escutando alguns debates aqui, parece que eles estão muito mais avançados com a gente nessa questão, né, trazendo tecnologia e debates de raça com profundidade. Sim. E a gente não percebe tanto isso no Brasil, parece que a gente está caminhando a passos um pouco mais, né, devagar, assim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua percepção enquanto uma pessoa que pesquisa tecnologia e que está dentro dessa área no Brasil, participando de um evento como esse, um evento global que tem líderes do mundo inteiro falando sobre isso e trazendo o debate racial para a mesa, né? Bom, primeiro isso é fantástico, né? A gente está falando de diáspora, a gente está falando de uma conferência que está acontecendo no Rio, uma cidade que é banhada pelo Atlântico, o Atlântico que funciona como uma rede, inclusive, onde a gente troca conhecimentos, a gente tem uma identidade, né, que é formada também por causa dessa proximidade da história também da região que a gente está. Então, assim, tecnologia e raça é um tema central, ainda mais para um país como o Brasil, que enfrenta a questão de racismo estrutural, que eu acho que é muito clara, e a gente tem que sempre que lidar com a tecnologia, fazer a seguinte pergunta: o que a gente quer da tecnologia? Não é o que a tecnologia vai fazer com a gente. A gente tem que ser líderes com relação ao que a gente quer fazer da tecnologia. Então, eu acho que o debate aqui tem sido incrível. Eu participei de alguns painéis, por exemplo, sobre inteligência artificial, onde o tema de raça, obviamente, é central. E não só aprendi muito, mas acho que essa discussão, especialmente no contexto do Brasil, ela tem que ser central, porque a gente, ao falar de tecnologia, tem que falar de oportunidades, tem que falar de desenvolvimento, tem que falar de combate às desigualdades. Então, tecnologia é uma das forças que mais transformam o mundo. E, nesse sentido, tem que ser uma força positiva. Se a tecnologia for ser mais uma força negativa, a gente só vai ter a opção de resistir a ela. Mas eu acho que a gente não pode desistir e olhar dessa forma. A gente tem que pensar a tecnologia como uma forma de transformação positiva, e para isso, obviamente, a gente tem que olhar para todos os problemas da sociedade, sobretudo no país como o Brasil, sobre raça, e ver o que a tecnologia pode eventualmente contribuir também de forma positiva sobre isso. E olhando para o Brasil, assim, ao seu ver, quais são os desafios da inclusão de pessoas negras e outros grupos vulnerabilizados em espaços de tecnologia como o Facebook, como o ITS, como organização, né, como o ITS? Olha, os desafios são gigantescos, porque a gente tem que pensar sobre tudo, né? Por exemplo, eu faço uma série no canal Futura, que se chama Expresso Futuro. E a gente já está na 7ª temporada, eu fiz 2 nos Estados Unidos, fiz uma na China, uma na África, 2 no Brasil, e 2 no Brasil focadas no tema de empreendedorismo contra tudo e contra todos. Então eu conversei, por exemplo, com vários fundadores de startups que são feitas por pessoas pretas, que contam a dificuldade que é. Dificuldade que começa, por exemplo, desde, primeiro, entender esse jargão, que muitas vezes é o jargão da Faria Lima, um jargão cheio de palavras em inglês, de forma totalmente, inclusive, desnecessária, e que afasta as pessoas. E que talvez o objetivo desse jargão seja exatamente esse, de manter essa discussão em torno de grupos muito específicos. Então, eu entrevistei um projeto incrível que tinha por finalidade exatamente trazer e explicar e falar do vocabulário de inovação de forma muito clara e inclusiva para todo mundo. E esse trabalho eu acho fantástico. E vários outros. Você tem iniciativas como o Vale do Dendê, em Salvador, feita pelo Paulo Rogério, que é absolutamente incrível na sua capacidade de gerar empreendedores de inovação no Brasil e assim por diante. Então, eu acho que assim, tem muitos grupos e pessoas no Brasil que já estão sendo capazes de pegar a tecnologia e transformar, inclusive, em maneira política, por que não dizer, como um processo de transformação e de inclusão. Então, o que eu vi me deixou muito animado. Assim, eu fiquei realmente
impressionado com o potencial que o Brasil tem de fazer isso. Mas a gente está no começo. Então, são primeiros passos, e o que eu gostaria que acontecesse é que tudo isso se acelerasse de forma muito mais rápida, para a gente ver uma mudança muito mais concreta e imediata, por que não dizer, né? Sim. Acho que minha última pergunta agora acho que é bem interessante ouvir alguém falando sobre isso aqui, sobre os vieses, né? Na tecnologia, na produção de dados e por aí vai. A gente aqui no Brasil está começando a implementar, por exemplo, tecnologia de reconhecimento facial na segurança pública, na saúde, em diversos lugares. E essas tecnologias, né, já está mais do que comprovado que atinge diretamente grupos vulnerabilizados, pessoas negras, mulheres negras. Mas esse debate ainda assim, eu sinto que aqui no Brasil a gente está muito dentro das bolhas, né? Falando sempre dentro das nossas bolhas de tecnologia, da informação. Eu queria que você, se você pudesse passar um pouco da sua experiência nesse lugar, e fazendo essa conexão também com o que a gente está ouvindo aqui, né? De pessoas e líderes e empresas, empreendedores negros falando sobre uma outra realidade que não é a nossa, mas que também se conecta com a nossa, né? Sim. E meio que assim, pensando nesse futuro, o que a gente faz em relação a isso, estando no nosso território e também se conectando com essas pessoas de outros países. Com certeza. Olha, por exemplo, aqui no Festival da Diáspora, as ideias talvez mais interessantes que eu vi sobre inteligência artificial nos últimos meses, eu acabei de ouvir aqui nas palestras do festival, porque é muito impressionante como tem toda uma geração nova de pesquisadores e pesquisadoras negros que estão fazendo trabalhos incríveis sobre questões de tecnologia e liderando o caminho e o pensamento sobre isso. Eu adoro, por exemplo, a Timnit Gebru, que eu acho que ela é incrível no debate de inteligência artificial. No Brasil, a gente tem a Nina da Hora, que faz um trabalho espetacular também. Manda um beijo para a Nina, inclusive, porque ela tem um trabalho, enfim, absolutamente maravilhoso. E eu acho que, assim, isso é muito importante, porque a gente sabe que a tecnologia, especialmente inteligência artificial, ela foi criada por homens brancos nos Estados Unidos. É um segmento muito específico da população, né? Então, quando a gente olha para os pioneiros, né, da inteligência artificial, as pessoas falam John McCarthy, falam no Marvin Minsky, falam no... são só pessoas que têm uma etnia branca. E eu acho que, primeiro, não é verdade, porque contribuições estão de todas as pessoas, né? É um grupo muito maior para a gente chegar onde a gente chegou. E a gente tem que pensar no impacto da tecnologia, né? Então, a Nina, por exemplo, da Hora, ela tem um trabalho muito importante de falar sobre discriminação algorítmica, de falar sobre problemas, por exemplo, como reconhecimento facial, quando é aplicado a populações no âmbito de segurança pública. E isso realmente é um problema gravíssimo. O que eu posso ajudar, né, do meu lugar de fala específico, eu tento ajudar. Por exemplo, em São Paulo, a prefeitura estava tentando fazer um projeto de reconhecimento facial usando câmeras, está tentando ainda. Eu escrevi mais de uma vez sendo totalmente contra, porque não pode ter reconhecimento facial usado no plano das cidades. É totalmente hoje consenso de que a tecnologia ela é falha, ela leva à discriminação de quem já é mais discriminado, então ela amplia um problema que hoje ele já existe sem a tecnologia. Então, a gente tem que enfrentar essas questões a partir do impacto que elas têm na sociedade. E, nesse sentido, eu acho que tem toda essa geração nova de ideias, e essas ideias, na minha visão, elas estão na ponta, elas estão liderando o debate, inclusive, de políticas públicas. Como eu falei, as melhores ideias que eu vi sobre AI em vários meses, eu acabei de ouvir em vários aqui dos painéis do Festival da Diáspora. Sim, que querendo ou não, né, os grupos vulnerabilizados são os que mais estão avançando das outras pautas. Exato, que tem as melhores contribuições, com certeza. E as soluções para os problemas que a gente não criou também. Total, exatamente. Você pode contar um pouco melhor sobre o Conselho da Meta? Posso sim. O Conselho da Meta, ele se chama Conselho de Supervisão, é um conselho global, são 22 integrantes de várias partes do mundo. Da América Latina tem 3 pessoas, eu sou o único do Brasil, mas a gente tem a Catalina Botero da Colômbia, a Pamela San Martín do México, e é um conselho que foi criado para ter a possibilidade de supervisionar e provocar transformações de políticas dentro da Meta, especialmente Instagram e Facebook.
E o conselho tem sido chamado de a Suprema Corte da Meta, porque ele tem a capacidade de tomar decisões finais com relação ao conteúdo dentro dessas duas plataformas. Então, o conselho ele trabalha de forma muito ativa nos últimos 4 anos. Ele é um conselho que é independente, no sentido de que a Meta criou esse conselho para durar no mínimo 9 anos, com fundos garantidos. Eu, como conselheiro, não posso ser demitido e eu não tenho obrigação de maximizar lucro de acionistas da Meta e nem que aumente a visibilidade dos conteúdos ou a quantidade de pessoas usando esse serviço. A minha função na Meta é aplicar a toda a tradição de direitos humanos quando aplicados à questão de conteúdo. Então, a gente já teve vários casos importantes, inclusive alguns aqui no Brasil, em que a gente teve que tomar decisões sobre condutas, inclusive erradas, que a Meta vinha fazendo. Então, a gente já analisou vários casos que têm a ver com raça, com gênero. Nosso primeiro caso, inclusive, foi no Brasil relacionado a gênero. Ele foi um caso no Outubro Rosa, na campanha do câncer de mama, e um médico brasileiro postou imagem de seios e o Instagram automaticamente foi lá e removeu o conteúdo como se fosse nudez. Obviamente, a gente pegou o caso, restaurou o conteúdo, a gente sabe que essa campanha ela é fundamental, ainda mais para um país como o Brasil, que tem serviço de saúde universal através do SUS. E o que aconteceu foi que a gente recomendou à Meta que mudasse os seus algoritmos para não discriminar com relação a temas que são extremamente importantes. Então, o Conselho, nesses últimos 4 anos, tem provocado um impacto muito grande dentro da Meta. Acho que tem sido reconhecido pela sociedade, inclusive em vários países, como uma iniciativa muito importante e que mostra que a governança com relação à tecnologia, ela pode melhorar. Eu acho que a gente tem hoje problemas globais e a gente precisa evoluir também em novas instituições que sejam capazes de lidar com esses problemas globais. E eu acho que o Conselho da Meta é o primeiro exemplo de uma nova instituição que foi criada com capacidade de tomar decisões que são aplicáveis e que eu acho que está contribuindo nesse espaço para melhorar a governança, especialmente relacionada à tecnologia. Maravilha, que ótimo, ótimo saber desse conselho. Verdade. Obrigada. Obrigado você. Muito obrigada pela sua audiência. Se você quiser assistir outros programas do Coaching, fica por aqui.